Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma roupa vermelha para fazer um convite para você. Que tal você vir comigo aprender mais um conteúdo? O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre como identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Ou seja, nós aprenderemos a identificar quem fala no texto e a quem ele se destina. Pelo formato do balão, na imagem que aparece, nós percebemos que o boneco da direita está falando e o da esquerda está pensando. Provavelmente, ele está refletindo sobre o que está ouvindo, para que em seguida possa também dizer algo sobre o assunto. Nós temos aqui várias aulas sobre requadros de balões, tirinhas, etc. Se você quiser ver ou rever essas aulas, basta você entrar no canal do YouTube da Multirio. Ainda pela observação, nós podemos dizer que o boneco que está à nossa direita, neste momento, por ele estar falando, ele é o locutor. E o que está à nossa esquerda é o interlocutor. Você percebeu o porquê disso? O locutor é aquele que fala, que transmite a mensagem, e ele também é conhecido como emissor. Já o interlocutor é aquele que ouve, que recebe a mensagem para logo em seguida interagir diretamente com outras pessoas através dos diferentes tipos de comunicação. E é exatamente isso que acontece em uma conversa, em uma interação. Ora, uma pessoa fala e a outra escuta. Em outro momento, a pessoa que estava escutando falará. E o que estava falando ouvirá o que o outro está lhe dizendo. Não é assim que acontece em nossas conversas? A partir dessa ideia de interação, nós percebemos que aquele que está no papel de locutor, em um momento, em outro, será interlocutor. Da mesma forma que aquele que estava no papel de interlocutor, em outra oportunidade, estará no papel de locutor. Por exemplo, agora eu estou no papel de quem emite uma mensagem e você no papel de quem recebe essa mensagem. Mas, se você deixar um comentário na aula, lá no canal da Multirio, no YouTube, você será aquele quem emite uma mensagem e eu aquela que recebe o que você produziu. Você percebeu essa alternância de papéis que acontece durante uma interação, durante uma conversa? Nas nossas interações diárias, contínuas, do nosso dia a dia, nós percebemos que a língua varia. Nós percebemos que a forma pela qual nós nos expressamos varia por algumas razões. Por exemplo, pode variar, pode mudar de acordo com a intenção comunicativa, de acordo com as características do locutor, do emissor. E também pode variar de acordo com as características da própria situação comunicativa, entre outras razões. Vamos à leitura desse texto para depois nós fazermos a sua análise. Aqui nós temos uma HQ do Armandinho. Essa HQ é composta por 4 quadrinhos, ou seja, ela está organizada
em 4 cenas. Vamos à leitura. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí? Ploct! Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Aqui no Rio, nós usamos a palavra aipim. Você gosta de aipim? Eu gosto muito. Nessa tirinha, nós percebemos que as crianças pediram suas porções usando nomes diferentes. Porém, elas estavam pedindo o mesmo alimento. Armandinho pediu uma porção de aipim. O Camilo, porção de mandioca. E a Fê, uma de macaxeira. Segundo o texto, porção de aipim, de macaxeira e de mandioca é a mesma coisa. Porém, são termos usados em regiões diferentes do nosso país. É uma variação linguística motivada pelo local onde moramos. Cada região do nosso país e do mundo tem as suas próprias tradições, culturas, e isso influencia bastante no vocabulário e na forma pela qual as pessoas se comunicam. Outro ponto interessante é a linguagem usada nessa tirinha. Perceba que essa linguagem é a informal. A linguagem informal é mais descontraída, é mais relaxada. Geralmente, nós usamos essa linguagem com nossos amigos, nossos familiares e em outros momentos do nosso dia a dia, mas desde que sejam situações mais informais. Como exemplo dessa informalidade, nós temos o pra, que é uma contração do para. Isso é uma marca de uma linguagem informal. Já a linguagem formal, ela requer mais atenção na escolha, por exemplo, do vocabulário, na escolha das regras gramaticais e até mesmo uma atenção diferenciada ao tom de voz usado. Imagine chegar alguém no meio de um ato solene, como um casamento, por exemplo, e começar a gritar: não vai ser bom. Agora, nós vamos para a leitura de um outro texto. É uma HQ também. Só que essa HQ é uma HQ da Mafalda. E ela está organizada em 4 quadrinhos. Ela também está dividida em 4 cenas. Vamos à sua leitura. Participam dessa HQ a mãe da Mafalda, a própria Mafalda e um amigo da menina, Manolito. Vamos à leitura. Não, Manolito, eu já disse que não. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. Está bem, aceito. Mas no fim do mês, você se entende com ele, tá? A mãe fica perplexa com toda a situação, porque parece que ela pensou que o Manolito estava dando o caramelo para a Mafalda, mas na verdade ele não estava dando, ele estava vendendo. Bem na primeira cena da HQ, nós podemos deduzir que o Manolito já havia falado algo com a Mafalda anteriormente. Isso significa que naquele momento ele foi o locutor e a Mafalda foi a interlocutora. Ou seja, Manolito foi o emissor de uma mensagem e a Mafalda foi a receptora daquela mensagem. No entanto, quando nós fazemos a leitura do texto,
nós percebemos que a Mafalda agora, nesse momento da narrativa, está no papel de locutora, porque ela está falando com o Manolito. E nós sabemos que ela fala com ele porque ela usa o nome dele. Ela diz: "Não, Manolito, eu já disse que não." Então, todo esse contexto mostra para nós aquela alternância sobre a qual nós conversávamos anteriormente. No primeiro momento, o Manolito foi o locutor e a Mafalda interlocutora. E agora, nesta cena, ele, Manolito, está sendo o interlocutor e a Mafalda está sendo a locutora. Agora nós conversaremos sobre a segunda cena da HQ. Será que olhando assim, você já consegue dizer quem está no papel de locutor e quem está no papel de interlocutor? O que você acha? Ah, isso aí! Você já percebeu que a mãe da Mafalda está falando. Se ela está falando, ela está emitindo uma mensagem. E se ela emite uma mensagem, ela está no papel de locutor. Quando ela diz: "Não seja assim, Mafalda, aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo." Ela está transmitindo um conteúdo. Então, ela está no papel de locutor. E a Mafalda e o Manolito estão no papel de interlocutores. Agora ficou mais fácil para você perceber, não ficou? Nós vamos agora analisar a última cena da HQ. Nela, nós percebemos mais uma vez a alternância nos papéis de locutor e de interlocutor durante uma interação. Porque nesse quadrinho, a Mafalda assume mais uma vez o papel de locutor, enquanto sua mãe agora está no papel de interlocutor. E o que nos mostra que a Mafalda está falando com a sua mãe? O que você acha? Exatamente, o fato dela estar de frente para a mãe, apontar para ela e usar o pronome você, que está até destacado no texto. E você pode estar pensando, mas e o Manolito? O Manolito, apesar de ninguém estar falando diretamente com ele, ele também está no papel de interlocutor. Agora, então, ficou mais fácil ainda, não é verdade? Chegou o momento de nós revisarmos o que aprendemos até aqui. Na aula de hoje, nós aprendemos a evidenciar o locutor e o interlocutor de um texto. Vimos que na interação há uma alternância nesses papéis, porque uma hora um fala e o outro escuta. Em outro momento, o que ouve, fala. Nós vimos também que existe a variação linguística, que é uma mudança na forma de nós nos comunicarmos. Leia o texto, evidencie os termos que marcam com quem Armandinho e o pai dele estão falando. Fê, o meu pai é procurador. Desde quando? Acho que desde sempre. Querida, você viu os meus óculos? Já procurei por tudo. Leia o texto, evidencie os termos que marcam com quem Armandinho e o pai dele estão falando. Fê, o meu pai é procurador. Desde quando? Acho que desde sempre. Querida, você viu os meus óculos? Já procurei por tudo. Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula. Tchau!